ficar de pé, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos fazer um minuto de oração essa noite. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E através da diaconisa Juliana, nós chegamos até aqui para a glória de Deus, né? O Senhor é bom e Ele é fiel, maravilhoso na nossa vida. Mesmo que muitas das vezes o inimigo ele lute, ele tente tentar paralisar a nossa vitória, a nossa bênção, que ele lute, ele tente paralisar de nós chegar para receber a vitória. O Senhor vai na nossa frente. Ele é fiel na nossa vida. É só se você crer. Deus tem coisas grandes preparadas para nós nessa noite. Coisas maravilhosas. Porque enquanto você está aqui adorando, o Senhor já está visitando a tua casa. Já está visitando a tua família. Já está visitando as tuas causas. Ele vai te dar a vitória. Então vamos fazer um minuto de oração nessa noite. Pai, nesse momento nós te damos graças por essa oportunidade de nós estarmos te adorando. Graças nós te damos, Pai. Deus, porque o Senhor já começou a falar através dos louvores, através das oportunidades. Agora, Pai, fala conosco pela tua palavra, Senhor, de uma maneira profunda e poderosa, meu Pai, para que nós venhamos sair daqui, meu Pai, edificados e fortalecidos pela tua palavra. Pai, eu quero te pedir, seja bem-vindo a este lugar, ó Espírito. A casa é tua, o povo é teu. Faz como tu queres operar nessa noite, Pai. Aleluia, tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. Eu já quero repreender todo o atrapalho, toda oposição, toda barreira, meu Pai, contra nossas vidas, contra a nossa casa. Que nessa noite nós venhamos sair daqui tomando posse de vitória, para a glória e honra do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abra a Bíblia Sagrada, você que trouxe a palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 8. Livro de Mateus, capítulo 8, verso 5 em diante. Quem for encontrando e pudesse colocar de pé para que a gente possa ler a palavra do Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 8, verso 5 em diante. Aleluia. Glória, glória a Deus. Amém, irmãos? Podemos ler aqui a palavra do Senhor. É uma palavra bastante conhecida da igreja amada do Senhor, que diz assim: Mateus capítulo 8, verso 5 em diante. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que diz assim, irmãos, verso 5: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e o outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aleluia. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
Pode se sentar. Irmãos, nessa noite Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu orando ao Senhor, eu disse: Senhor, é culto da família. É um culto muito forte, profético e especial. Aleluia. Em prol da nossa casa, em prol da nossa família. E aí o Senhor disse ao meu coração: Vitória, vai lá para Mateus 8, falar sobre o centurião de Cafarnaum. Porque esse homem, meus amados irmãos, ele era um homem que tinha uma grande autoridade naquela terra. Ele era um homem de posses. Ele era um homem, aleluia, grande, vamos dizer assim, naquele território. Mas ele tinha um problema. O seu criado, o seu servo estava em casa enfermo. E naquela época, irmãos, não tinha UPA na vida, não tinha HGF. Então não tinha como ele ir para o hospital, levar aquele homem para saber o que ele tinha. Só Jesus que pôde curar a vida daquele homem. Mas a Bíblia vai falar que quando Jesus entrou naquela cidade, aquele centurião foi até Jesus e disse: Senhor, o meu criado está atormentado, aleluia, e paralítico, aleluia, de maneira violentamente. Irmãos, eu gosto muito de me atentar na maneira que há as traduções das histórias bíblicas. Irmãos, eu não sei se você está percebendo, mas ele falou: está paralítico e violentamente atormentado. Irmãos, não era uma simples febre, não. Não era uma simples dor de cabeça, não. Ele estava paralítico. Quer dizer que ele estava acamado. E diz que ele estava violentamente atormentado. Eu imagino, irmãos, que a questão que ele estava era uma possessão demoníaca. Porque diz que ele estava violentamente atormentado. Então a mente dele estava turbada. A alma dele estava angustiada. Então eu imagino para o centurião ver aquilo no seu servo e não saber o que era aquilo. Não saber o que significava, não saber a quem recorrer. Aleluia. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele disse: eu vou atrás desse homem. Eu vou atrás desse homem porque ele pode resolver o meu problema. Eu vou atrás dele porque ele pode resolver a minha causa. Eu não sei se você está entendendo, irmãos, mas esse homem tinha o seu servo em casa dessa maneira. E Deus colocou essa palavra no meu coração porque ele diz assim: Vitória, o meu povo tem algo em casa que precisa ser resolvido. O meu povo deixou algo em casa que precisa ser consertado. O meu povo deixou algo em casa que precisa ser liberto, transformado, mudado. Aleluia, Deus. Então eu não sei o que você deixou em casa. Eu sei o que eu tenho para resolver na minha casa. Mas eu não sei o que tem na sua. Mas se você crê, da mesma maneira como o Senhor disse para aquele centurião que iria até lá para curar aquele homem, Jesus pode ir na sua casa nessa noite. Aleluia, Deus. Jesus pode ir lá e resolver o que é preciso na sua família. Porque eu não sei, irmãos, como é que é a sua família. Eu não sei quais as causas que você tem diante de Deus sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre a sua casa. Eu não sei. Mas o teu Deus, o meu Deus, é o Deus do impossível. Ai, Ele é um Deus que para Ele não há nada difícil. Se é porta aberta, Ele pode abrir. Se é salvação, Ele pode fazer. Se é libertação, Ele pode libertar. Aleluia, Deus. Se é transformação, Ele pode realizar. Glória a Deus. Mas é só se você crê, irmãos. Mas é uma fé, não uma fé de lábios e dizer aqui nessa noite: eu creio, eu creio. E quando chega a situação, não crê mais. E quando o negócio desanda, quer desmoronar e ir embora. Não, irmãos. É crer até o final. É crer mesmo que a circunstância diga ao contrário. É crer mesmo que a circunstância diga que não dá. É crer mesmo que o negócio só esteja piorando. É crer, é crer. Porque a Bíblia vai falar, irmãos, que para o Senhor exclamar um elogio como esse, dizer que nem Israel encontrou uma tanta fé como essa. Aleluia. E é porque muitas pessoas já tinham passado por Jesus. Muitas pessoas tinham
nenhuma outra pessoa teve. Porque a fé daquele homem foi que mesmo Jesus não indo na casa dele, mas lançando somente uma palavra, ele cria que aquela palavra entraria naquela casa. Ai, eu não sei se você está entendendo. Eu posso não ir na sua casa, mas eu vou profetizar no nome de Jesus que o Espírito Santo está aí na tua casa agora e está resolvendo aquela circunstância que tem até atrapalhado os caminhos da tua vida. Aleluia. Aleluia. Porque somente uma palavra que Jesus proferiu, aquele mal que estava sobre aquele servo saiu. Irmãos, eu venho aqui te dizer nessa noite, não precisa você, aleluia, ver para crer. Não seja como Tomé, que só creu quando viu as marcas na mão de Jesus. Aleluia. Você pode não ver Jesus, você pode não ver as marcas na mão de Jesus, mas você crê pelo Espírito Santo que a palavra nessa noite está sendo profetizada, já está fazendo um milagre na tua vida. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Porque, irmãos, tem pessoas que deixam de receber o milagre porque não está vendo, não está sentindo. Irmão, se Jesus fosse fazer ou operar pela nossa emoção, estava difícil. Porque nem todo tempo a gente vai sentir, não. Nem todo tempo a gente vai estar com aquela fé para sentir mesmo, não. Aleluia, Deus. Mas ainda bem que Jesus não opera pela emoção. Ele opera pela nossa fé. Aleluia! E a Bíblia vai falar que aquele homem chegou com toda a sua humildade e disse: Senhor, o meu servo está em casa dessa maneira, faz alguma coisa. Aleluia, Deus. Mas, irmãos, você pode se atentar nesse texto bíblico e ver. Aquele homem, ele era um homem grande naquela terra, ele era um centurião. Era como se fosse um chefe de um exército. Ele tinha 100 pessoas ao seu favor, ao seu lado. Mas mesmo ele sendo grande, ele viu que na humanidade dele não poderia fazer nada pelo servo. O seu poder não poderia fazer nada por aquele servo. A sua maneira, mesmo a sua autoridade não poderia fazer nada por aquele servo. Mas ele encontrou um maior do que ele, que foi Jesus. Ele encontrou um maior do que ele, que poderia não ter ninguém ao seu lado, mas tinha todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. E ele viu que Jesus era maior do que ele, porque chegou se humilhando e pediu: Senhor, mesmo sendo um homem sujeito de autoridade, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Irmão, ele se considerou tão indigno de que Jesus, santo, poderoso, entrasse na casa dele. Aleluia. E ele disse: Senhor, só com uma palavra que o Senhor disser, o meu servo vai sarar. Aleluia, Deus. Aquele homem nos deixou um grande exemplo. Sabe qual foi o exemplo? Que não importasse a posição dele, que não importasse a conta bancária dele, que não importasse a influência dele, ele reconheceu um maior do que ele na terra e se humilhou. Quantas vezes, e quantas pessoas conhecemos que só porque tem uma coisinha a mais já acha grande, já acha que é alguma coisa, irmãos. Aleluia. Vamos ver que o maior na nossa vida é Jesus. Nós não somos nada se do céu não for dado para nós. Nós não temos nada se Ele não nos der. Somos pó, somos cinza. Irmãos, o que a gente vê é que parece que o povo não tem consciência. Vamos todo por pó, vamos todo por aquele mesmo buraco. Mas é o povo, de modo geral, que só porque tem mais alguma coisa acha que não vai para o mesmo buraco que o pobre vai. Você está entendendo? Mas Deus nessa noite quer tratar até a nossa consciência. Aleluia. Aleluia. Porque Deus pode sim te abençoar e te fazer você ser grande, mas não deixar que isso atinja a tua obediência diante de Deus. Que não importa quão grande você seja, não importa quão longe você chegar, o grande sempre vai ser Ele na tua vida. Aleluia.
dele, a honra é dele, a glória é dele, o poderoso é ele. Eita Deus. Porque Deus pode sim, irmãos, abençoar, se ele quiser. Deus pode sim fazer a gente grande na terra, se ele quiser. Mas não deixar que isso atrapalhe a nossa vida diante dele. Aleluia, Não deixar que isso ocupe o lugar do grande que é ele. Aleluia. Deus me trouxe nessa noite essa palavra para a sua vida, porque ele vai fazer coisa grande na tua história. Ele vai fazer coisa grande nos teus caminhos. Mas quando você começar a viver essas coisas grandes, não se esquecer dessa palavra. Porque aquele homem era grande, mas se humilhou diante de Deus. Ai, na aquele homem era grande, mas se humilhou diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque, irmãos, o que a gente vê sobre a terra, de modo geral, é pessoas que acham que o dinheiro vai resolver tudo, que a posição vai resolver tudo, que a influência de amizade vai resolver tudo. Irmãos, eu venho aqui te dizer uma coisa: tu só entra nos lugares que Deus quiser que tu vai entrar, porque você pode ter a amizade que for, mas se você não tiver amizade com o Rei dos Reis, nem do canto tu sai. Aleluia! Porque, irmãos, eu sou prova viva disso, como experiência própria mesmo. Porque Deus sabe da minha caminhada, da minha trajetória para eu chegar onde eu cheguei. Aleluia. Mas a minha escolha, como é que eu posso dizer, humana, era viver a minha profissão, era viver a minha formação. Eu sou formada, mas Deus não deixou eu entrar nas empresas do homem. Sabe por quê? Porque Ele queria que eu entrasse na empresa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que tem tudo para me dar mais do que o homem. Mas, irmãos, como humanamente, nós humanamente quer o quê? Quer ir atrás. Não, eu vou atrás. Eu vou conseguir um emprego na minha área. Eu vou falar com fulano, beltrano, cicrano, ele vai botar lá dentro. Irmãos, procurei. Tive ajuda, tive influência. Levou meu currículo. Falei com o gerente de empresa grande nessa terra, no telefone. Falei. Ele disse: eu vou arranjar um negócio para você aqui. Irmão, pergunta se ele ligou de volta. Não ligou. Por quê? Porque Jesus não deixou. Jesus disse: não liga para ela não. Não liga não, porque eu quero ela no meu reino. Eu não sei se você está entendendo, mas eu digo isso como testemunho. Sabe por quê? Porque a minha vontade era estar lá. A minha vontade era estar vivendo a minha formação. Mas e a vontade de Deus para a minha vida? Eu tenho que viver a vontade dele para a minha vida. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas eu conto isso aqui como testemunho. Tu só vai viver aquilo que estiver escrito por Deus na tua história. Tu só vai viver aquilo que Deus já assinou para ti. Porque se você quiser viver a sua vontade, Deus não vai deixar. Deus fecha tudo. Mas quando você dizer: Senhor, estou disposto a viver a tua vontade, aí Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Mas, irmãos, foi difícil? Foi. Eu entender que eu não ia viver a minha vontade, que eu ia viver o que Ele queria para mim. E até hoje ainda é difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não luta só com as nossas questões, não. A gente luta com os questionamentos dos outros. Mulher, por que tu não está trabalhando? Mulher, tu é formada e não arrumou emprego ainda. Por quê, irmãos? Porque é difícil a gente fazer o outro entender a vontade de Deus para a nossa vida. Está entendendo? Aí eu cansei, irmãos, de responder. Eu fico só calada. E eu só digo: não, é porque Jesus me separou para o reino. Aí a pessoa fica: reino, o que é reino? Aí deixa a pessoa lá, procurando entender o que é reino. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Porque, irmãos, eu vou te dizer algo: nem sempre as pessoas vão entender a vontade de Deus para a tua vida. Nem sempre. Elas vão querer achar que você tem que viver o que a sociedade diz que tu tem que viver. Mas Jesus não dita e não vive pela sociedade. É as leis do céu. É as regras do nada.
do céu, da vida eterna. Aleluia. Aleluia. E eu conto isso aqui, irmãos, como testemunho. Sabe por quê? Porque é para a glória dele. Porque da mesma maneira como eu me encontrei, muitos se encontram como eu e não estão entendendo, estão se questionando, estão se atribulando. Mas eu venho aqui te dizer nessa noite: tenha paz, porque tu só vai viver aquilo que Deus permitir para a tua vida. Descansa, confia, porque faltar Deus não vai deixar. Aleluia, Deus. Ele vai suprir, ele vai prover para tu abençoar o outro. Porque, irmãos, quando a gente começa a entender que temos que viver a vontade do Senhor, aí diz: ah, Senhor, tá bom, eu entendi que eu tenho que viver a tua vontade. Aí eu parei de ir atrás de fazer a minha vontade. Aleluia, Deus. Eu disse: Senhor, eu quero viver a tua. Se a tua vontade na minha vida é de levar a tua palavra, então é isso aqui. Estou disposta a ir. Aleluia, Deus. Estou disposta a viver. Irmãos, agora pergunta: alguma coisa faltou? Não. Alguma coisa se acabou? Não. Deus manda em dobro. Deus manda de bênção. Aleluia. Vai chegar na porta, faz o telefone tocar. Deus é tão lindo e fiel, irmãos. Deus é tão poderoso que eu até brinco e digo para as pessoas. Porque às vezes ainda tem alguns, às vezes, sem noção, que ainda quer parar e perguntar: mulher, tu ainda não está trabalhando? Eu disse: mulher, agora eu não tenho mais tempo de procurar emprego, porque o meu trabalho é tão puxado que eu não tenho mais nem tempo. Você está entendendo? Rádio, eu não tenho mais nem tempo de procurar emprego. Porque Deus já me preencheu a semana todinha. Aleluia. Você está entendendo, irmão, como é que Deus faz? Deus faz na vida daquele que está disposto a viver e obedecer as promessas dele. Aleluia. Mas aquele homem, aquele centurião, o que ele precisava era da cura. Porque ele tinha tudo, mas ele não tinha cura do seu criado. Ele tinha posses, ele tinha homem sujeito à sua autoridade, ele tinha influência, mas não tinha a saúde do seu funcionário. Irmãos, e quantas vezes tem pessoas que têm tudo, mas o principal falta, que é Jesus, é a presença de Deus. Mas às vezes, irmãos, a gente quer olhar para a nossa realidade e achar: eu não tenho nada. Irmão, você tem o mais precioso, porque tu tem a presença de Deus. Aleluia, Tu Deus. tem o mais precioso, porque muitos têm ouro e prata, mas tu tem sono tranquilo como eu e você temos. Muitos têm carro na garagem, vários carros na garagem, mas passa a noite acordado com medo do ladrão roubar o carro. Você vai entender, irmãos? E a gente pode não ter uma bicicleta, mas nós temos uma presença que nós damos, que um dia passa. Você está entendendo? Irmãos, a vida com Jesus não consiste em bens materiais. Aleluia, Deus. Ele pode dar? Pode, se ele quiser te dar. Mas consiste em você viver uma vida em paz sobre a terra. Porque bens materiais passam, mas a paz é melhor ter do que os bens materiais. Porque sem paz você não vive e não usufrui dos bens materiais. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, irmãos, mas aquele homem tinha tudo, mas não tinha paz de ver o seu funcionário bem. Aleluia. E Deus essa noite me trouxe aqui para te falar: tu tem o mais importante, que tu tem a presença de Deus. E é essa presença que vai agir na tua casa. É essa presença que vai agir na tua família. É essa presença que vai agir nas tuas causas. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus nessa noite está fazendo coisa grande no mundo espiritual. Nessa noite as portas de bênção já estão abrindo no mundo espiritual para mim e para ti. Nessa noite Deus já está fazendo o que para ti é impossível. Eu não sei se você está recebendo o que Deus está falando aqui, mas Deus manda eu profetizar na vida de alguém nessa noite. Porque tem alguém aqui no nosso meio que Deus ele já está me revelando.
que você está esperando uma ligação muito importante. E Deus manda te dizer, essa semana o telefone vai tocar. Essa semana o telefone vai tocar e será de bênção para a tua vida. Eu não sei quem é essa pessoa, mas se você crer, recebe. Recebe porque Deus está falando. E a Bíblia vai falar que Jesus se impressionou tanto com a humildade daquele homem que ele não achou digno de Jesus entrar na casa dele, porque ele era indigno de Jesus entrar lá. Ele não se achou um homem de bem, bom para Jesus entrar na casa dele. Que ele disse: Senhor, somente com uma palavra o meu servo vai ficar curado. Aleluia, Deus. E Jesus se impressionou com a fé daquele homem e disse: nunca em Israel encontrei um homem com tanta fé. Irmãos, sabia que o mais valioso é você receber um elogio de Jesus? É Jesus olhar para mim, para você e dizer: homem de grande fé, mulher de grande fé. Irmãos, é muito forte, é muito lindo. Aleluia! Porque eu venho aqui te dizer nessa noite, não é todo mundo que Deus elogia não, viu? Não é todo mundo não. Sabe por quê? Porque tem que realmente tocar o coração de Deus. E sabe como é que você toca o coração de Deus? É demonstrando a fé nos momentos mais difíceis na tua vida. É nos momentos que dá mais doendo, é você demonstrando fé. Porque aí é nessa hora que ele vê dos altos no céu e diz: realmente o meu filho está crendo, a minha filha está crendo que eu vou agir, então eu vou descer lá já para dar vitória. E ele disse: vai, porque o teu servo já está curado. Vai, porque aquele mal já saiu dele. E a Bíblia vai falar que quando ele chegou em casa, o servo estava curado. Irmãos, a palavra de Jesus foi longe, foi até a casa daquele homem e curou ele. Eu não sei se você está entendendo, irmãos, mas a palavra do Senhor, ela ultrapassa a distância. A palavra do Senhor, ela ultrapassa portas, paredes. A palavra do Senhor, ela ultrapassa territórios. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei onde você precisa que Jesus vá. Mas se você quer, eu quero profetizar na tua vida. Levanta a mão para receber. Que a palavra do Senhor hoje será de vitória, de aleluia, de resposta. Que a palavra do Senhor já está indo ao encontro desse lugar, desse ambiente, dessa pessoa que tu precisa do milagre. Ai, neganaçou. Jesus é fiel. Irmão, Jesus ainda é o mesmo. Ele ainda sara, ainda cura. Aleluia, Deus. Irmãos, Deus é tão lindo, Deus é tão fiel, que Deus ele opera, que eu vejo que Jesus ultrapassa até paredes para dar vitória. Sabe por quê? Eu tenho esse outro testemunho para contar que os meus olhos viram o bebezinho de uma irmã de 2 anos. O menino bem, de repente o menino ficou doente. Ninguém sabia o que o menino tinha. Começou a perder os movimentos no corpo. Começou a não querer comer. E aí ela levou para o Alberto Seib. A criança passou quase um mês, se eu não estou enganado, lá na UTI do Alberto Seib. E ninguém sabia o que o menino tinha. Quando chegou lá, o menino já não estava mexendo, era mais nada no corpo. Perdeu totalmente os movimentos. E aí o que aconteceu? A mãe dele ficou lá, internada com ele. E aquela luta. Porque é assim, a criança entra lá e ninguém sabe quando a criança sai. As médicas disseram: mãezinha, a sua criança está com uma doença rara. Essa criança vai ficar aqui quase 6 meses internada, porque a gente ainda vai ter que descobrir o medicamento que a gente tem que dar para o menino. Ok. Mas aí nós oramos. Mãe dele orando, a avó orando, passou para mim, para orar, e nós orando, crendo que aquela criança não ia passar muito tempo naquele hospital. E através da nossa oração, a mãe dele chegou uma vez e disse assim: Vitória, vai lá para orar pelo
meu filho no hospital? Eu disse, não vou. Fui com os avós dele. Quando cheguei lá, não deixaram a gente entrar, porque o menino estava na UTI. Aí a gente só teve que chegar e ficou do lado de fora e orando pela parede. A gente só viu a janelinha e viu ele lá na caminha. Então a gente só levantou a mão e orou. Não podemos entrar. Mas eu orei com a avó dele. Eu disse, vamos unir a nossa fé. E profetizei, botei a mão naquela janelinha do hospital e disse, Senhor, eu profetizo que essa criança vai sair daqui. Não vai demorar muito não. Deus vai fazer um milagre. E nós cremos, irmãos. Nós cremos. E naquela hora eu senti a graça de Deus, que Deus tinha tocado aquela criança. Irmãos, na mesma semana, a médica chegou lá no quarto e disse, mãezinha, nós encontramos o remédio para dar para o menino. Mas o remédio é lá no outro país. Não tem aqui no Brasil. Tem que fazer uma petição para o governo, para ele pagar e mandar a vacina. O remédio lá. Aí ela disse assim, a médica disse para a mãe do menino, mas é uma burocracia, porque o governo, para assinar uma liminar, para liberarem a medicação, é muito burocrático, é uma demora. Você vai ficar aqui meses nesse hospital. Ela disse para a doutora, disse, não, doutora, eu não vou ficar aqui meses no hospital, porque o meu Deus vai tirar o meu filho daqui. Essa liminar vai ser assinada ainda nessa semana, e meu filho vai sair daqui. Irmãos, para a glória de Deus, na mesma semana a liminar foi assinada, já mandaram a medicação, a criança tomou, na outra semana a criança saiu do hospital. A glória de Deus. Mas aí, irmãos, quando ele saiu do hospital, a médica disse, mãezinha, ele vai ter que fazer fisioterapia, porque o menino perdeu os movimentos, vai ter que aprender a falar, vai para a fonoaudióloga para voltar a falar, porque até a fala do menino tinha sido afetada. Aí ela disse, tá bom. Irmãos, pergunta quantas vezes o menino foi para a fonoaudióloga ou foi para a fisioterapia. Nenhuma. Nenhuma. Se você vê a criança, tá derrubando a igreja já, de pinóquio da igreja, correndo da igreja, gritando, falando, e dá glória a Deus e bate palma. Nem parece aquela criança que estava, perdia os movimentos, aquela criança acamada. Nem parecia que tinha ficado doente. Se você vê, irmão, você não diz que o menino ia ficar doente. Para a glória de Deus, está lá o testemunho. O menino bem. Por quê? Porque a oração, ela tem poder, irmãos. A oração, ela tem poder, mas a palavra profética de você liberar com fé também tem poder. É isso que Deus essa noite me trouxe aqui para te dizer. A palavra do Senhor terá poder na tua vida. A palavra do Senhor terá vitória na tua vida. A palavra que Deus liberar de vitória hoje, tu vai dar o testemunho. Aleluia, Deus. Porque Deus é fiel para fazer coisa grande. Da mesma maneira como aquele centurião chegou em casa e aquele servo estava curado daquele mal, tu vai chegar em casa hoje e já vai sentir tudo diferente. Tu vai chegar em casa hoje e já vai começar a ver no decorrer da semana tudo diferente. Porque Deus tem poder para fazer. Em nome de Jesus. É só se você crer. Porque testemunhos a pessoa só conta se crer. Porque eu posso aqui contar vários e vários testemunhos meus e de outras pessoas. Mas se você não crer, você vai ouvir os meus testemunhos e não vai ter nenhum para contar. Porque você tem que crer. Você tem que crer que o próximo testemunho vai ser o seu. Que você vai pegar esse microfone e vai dizer, Jesus fez na minha vida. Jesus alcançou a minha casa. Jesus abriu a porta. O milagre aconteceu. A vitória chegou. Irmãos, é para a glória de Deus. Sabe por que é para a glória de Deus? Porque é para o nome dele ser glorificado. E essa mesma fé, irmãos, que eu procuro ter, eu passo ela por onde eu vou. Eu tento influenciar as pessoas a ter essa fé, essa certeza. E é para a glória de Deus, irmãos. É para a glória de Deus que eu conto isso aqui. Mas quem anda comigo, quem convive comigo, tem essa fé. E recebe milagre. E é toda semana contando testemunho.
aleluia. Sabe por quê? Porque é para a glória dele. É para a glória dele. Porque Deus quer ver a nossa fé. A nossa fé junto com as obras. Aleluia. Então, se você crê, irmãos, levanta a mão para receber. Eu vou profetizar na tua vida. Que a partir de hoje você vai ter uma fé tão grande, tão grande. Ai, ai, vai ser uma fé tão viva e eficaz. Que pela tua fé, até os teus vizinhos vão ser alcançados. Pela tua fé, toda a tua casa vai ser alcançada. Pela tua fé, no mundo espiritual, as portas já estão se abrindo. Pela tua fé, a partir de hoje, tu vai ter um final de ano maravilhoso na presença de Deus. É só se você crer, irmãos. Levanta a mão, toma posse e recebe.